nós estamos aqui em mais um episódio do Luiz Talks. E esse episódio vai ser dentro ali do meu universo, que eu gosto muito, com uma pessoa que eu também gosto muito. Conheci ela ali pelo LinkedIn, inclusive, vale contar, né, Marcos? Que a gente Exatamente. se conheceu pelo LinkedIn. Aí desde então a gente troca figurinhas, collabs, fofocas do mundo do conteúdo que a gente gosta. E hoje, gente, o assunto é sobre produção de conteúdo, universo de social e podcast, porque também o Marcos, ele é podcaster. Marcos, obrigado por ter vindo aqui no Luiz Talks. Eu que agradeço o convite, agradeço pelo carinho, né, de você ter me convidado para poder conversar um pouquinho, contar quem eu sou, e também pra gente fofocar, né, porque a gente tá num podcast de social media, a gente precisa fofocar, pelo amor de Deus. E desabafar também, desabafar. Não é mesmo? Desabafo é bastante importante. Mas vamos começar, Marcos, por onde o universo de social começou na sua vida e do podcast também, de onde surgiu a ideia de criar o podcast? Eu sou publicitário, né, de formação, então eu acho que a primeira coisa que me chamou atenção quando eu comecei a faculdade de publicidade é que o mercado estava mudando pro que a gente tem hoje. Claro que o offline não morreu, óbvio, mas a gente sabe que hoje, principalmente com o boom do marketing digital, lá 2015, 2014, vamos colocar assim, a gente já via que o mercado estava migrando pro digital, a gente já via que as mídias sociais, tipo o Facebook na época, que era o Facebook Ads. Sim. Você lembra quando era o Facebook Ads ainda? As coisas já estavam encaminhando mais pro digital e eu lembro que na época o nome social media nem existia. Né? Nem existia. Era, todo mundo colocava como planejamento, não era nem planejamento de conteúdo, era um planejamento estratégico, era alguma coisa assim. Sim. E nesse período eu lembro que eu comecei a olhar o digital com um pouquinho mais de carinho, e os meus professores da faculdade também, tanto o Gustavo quanto o Emerson, quanto até o próprio professor Ronaldo, que mesmo sendo jornalista, ele já tinha essa bagagem muito maior que a nossa, né? Ele falava, olha, o mercado digital é muito forte. E aí também na primeira agência que eu trabalhei, a minha gerente, no caso, na época, a Alessandra Oliveira, que eu sempre vou agradecer ela, em todo podcast que eu for, em todo lugar que eu for, ela já falava, ó, o Instagram vai ser uma coisa que vai crescer muito, as mídias sociais vão ser canais que vão crescer muito e nós como publicitários, o pessoal de marketing e comunicação vai ter um caminho bem grande para você quebrar um pouquinho o rolê do digital, né? O rolê do digital, o rolê do offline ali. Mal sabia. Mal sabia. E aí, tipo, nesse período foi quando eu comecei a identificar que na primeira agência que eu trabalhei, eu era analista de mídia, não era nem gestor de tráfego, que o Pedro Sobal que popularizou esse termo, né? Eu era analista de mídia, ou media buyer, na época que a gente chamava assim também. E como eu trabalhei lá por mais de um ano, eu fui efetivado para trabalhar como analista de mídia. Depois eu passei para social media, atendimento e planejamento de marketing. Eu tô até olhando aqui para buscar a memória. E nesse período eu comecei a entender que o anúncio nada mais é do que um criativo bem feito. O anúncio nada mais é do que um criativo bem apresentável para o público-alvo, que é muito que a gente aprende na faculdade, né, de publicidade. E nesse caminho eu comecei a trabalhar um pouco mais como social media já, que daí o nome já era social media mesmo. Na época o Facebook era o queridinho, nem era o Instagram. E com isso eu comecei a dar alguns passos de entender um pouco mais sobre redação publicitária, que deve que eu também era copywriter. Redação publicitária, hoje é copy. Que hoje é copy. Talvez eu esteja entregando um pouco a idade, agora. Mas tá show, mas o importante é falar. E dentro acho que desse período, eu pude entender que aquilo que os meus professores, a Alessandra, por exemplo, falavam para mim sobre mídia social, era um caminho que a gente podia seguir. Na época, o LinkedIn nem tinha esse caminho para curators que nem tem hoje, né? E nesse período, que foi quando eu comecei a ser um pouco sondado pelo um dos gerentes das contas que eu cuidava lá, eu ia falar o nome da empresa, mas de uma empresa de marketing de odontologia, marketing odontológico que a gente fazia na época, e ele viu que a gente fazia um trabalho bem feito lá, e perguntou quem que fazia, aí eu falava, ó, eu ajudo nessa parte de planejamento, e aí ele perguntou se eu poderia, como se fosse, não prestar uma consultoria, mas realizar esse trabalho para ele, hoje que a gente sabe que é o FII mensal, né? E foi assim que eu comecei a trabalhar com social media, assim, de uma maneira mais, não como a gente
oferece para os nossos clientes hoje, porque era tudo um começo, né? Mas foi assim que eu comecei a entender mais sobre mídias sociais, comecei a testar o que eu aprendi na faculdade, comecei a testar o que eu aprendi com copywriter, redação publicitária, vou deixar o termo claro aqui. Comecei a aprender o que eu estava estudando na época. Eu lembro que na época eu já estava fazendo curso de social media, já estava fazendo treinamentos de gestão de tráfego um pouco mais avançado, para entender questão de estratégia e plano tático, vamos dizer assim, né? Foi o primeiro caminho que eu tive. E aí, fazendo um recorte um pouco maior, em 2019, eu senti que estava faltando alguma coisa. Senti que, por exemplo, tudo que a gente fazia na agência ainda ficava sempre alguma coisinha que as agências sempre... e lógico, tipo assim, a gente tem agências e agências, tá? Então é importante falar isso. Mas que as agências sempre deixavam a desejar em algum ponto que a gente podia testar com uma visão diferente, uma visão de quem ou está chegando agora ou de quem está pegando a visão dos antigos para poder utilizar, que nem eu falei, usei os meus professores de exemplo, né? E aí eu comecei o Social Media Marcos totalmente sem pretensão nenhuma de ser uma empresa, para se eu falar o português correto. Comecei para ser freelancer, para poder testar as coisas de novo da faculdade, só que agora de uma maneira mais solta, com o meu nome em jogo, né? Porque Social Media Marcos, como o próprio nome diz, já puxa muito da identidade que eu criei até hoje, das cores, entre outras coisas. E foi quando eu percebi que tinha um caminho que a gente podia seguir no próprio Instagram, no próprio lado agência escola, que até eu posso explicar um pouquinho mais porque que eu divido assim hoje. E foi assim que eu comecei a fechar alguns clientes de Instagram na época já, mesmo tendo Facebook, mas fechar alguns clientes de Instagram na época. E muitas vezes eu percebia que tinha um caminho ali de clientes fora de agência, ou até mesmo de trabalhar em empresa, que nem eu trabalhei depois que eu saí dessa agência. A vida fora, a vida como pode ser vivida, podemos dizer assim. E nesse caminho foi muito bom, porque eu aprendi muita coisa que... Muitas crenças que a gente tem dentro de agência, no período de agência, que me fizeram entender que, tipo, tá, beleza, isso aqui é bom pegar de agência, isso aqui é péssimo pegar da agência. É legal você falar isso, porque a experiência que a gente tem no corporativo, a gente pegou muita coisa do que é bom, do que é ruim, e colocou no nosso negócio. E é legal a gente ter a vivência também, porque a gente consegue pegar clientes que é do corporativo e entender o mundo do corporativo. Exatamente. Porque eu vejo que tem essa diferença quando for atender, por exemplo, o LinkedIn, as siglas, as famosas siglas, a gente já tá tudo imerso. Agora pega um social media que não sabe ele fica mais perdido do que outra coisa. Então, eu acho que essa experiência no corporativo... Acho que faz total diferença quando a gente vai atender esses clientes mais B2B, né? Sim. Além de muito disso que você falou, que é uma das coisas que eu prezo desde quando comecei o Social Media Marketing, já eu termino um pouquinho da história, mas só porque você puxou o gancho, é que o Social Media, ele precisa entender essas siglas, mas entender muito mais sobre o negócio. E quando você trouxe isso, eu lembrei de trazer isso aqui de uma maneira mais clara. Porque muitas vezes é isso mesmo, que a gente está imerso dentro de um negócio, seja como agência, como CLT, ou até mesmo quem já está empreendendo, e muitas vezes a gente não entende que você sendo um social media autônomo, um social media vamos colocar de e-mail, vamos colocar o social media de e-mail que você está começando agora a sua agência, você precisa já começar a entender de negócio para que você cresça o seu negócio e cresça o negócio de outras pessoas, porque só assim você vai crescer seu negócio. Então, eu acho importante você falar isso, e eu acho que essa parte de não entender muitas siglas é muito um problema que a gente vai ter que resolver. Tipo, eu, você e quem cria conteúdo para social media. Porque ontem mesmo eu fiz um post lá no Threads que eu falo que o brasileiro... Eu falei, tá, gente? Polêmico, muita gente comentou ainda. Mas eu falei que o brasileiro, ele entende muito pouco de marketing. Foi esse minha thread lá e algumas pessoas falaram. Mas por que eu falo isso? Porque a gente vê um conteúdo no Instagram e acha que isso é marketing. E é apenas um conteúdo que viralizou, gente. É simples assim, é apenas isso. Hoje é legal trazer isso, aí eu tô falando isso aqui agora. Mas só para fechar a questão do Social Media Marcos, e aí que você também tocou a questão do podcast, né? E aí, muito em cima daquilo que os professores falaram, o podcast, o Flow estava começando a ter bastante impacto. E na época eu identifiquei que, pelo menos na minha análise, né? Com toda a bagagem que eu tinha lá em 2019, que não tinha muitos podcasts de marketing, não tinha podcast de marketing, não tinha de marketing de publicidade, mas de social media. Quem dirá de social media, coitado. Eu falei, pô, tá aí uma coisa que a gente pode juntar, povo marketing, esquecido, né? Marketing e social media a gente pode juntar, e aí foi quando comecei o podcast.
em áudio mesmo, com o que eu tinha. E chama? Em Social Media, o podcast Social Social Media, que tá no Spotify, tá disponível no Spotify e alguns outros aplicativos, como o Google Podcast acabou, virou tudo YouTube, mas o Apple Podcast, entre outros, né? Tem o episódio do Bruno, que ele fala várias plataformas que ele está, que foi uma aula, um tapa, tem que estar em todos, Max, assiste lá o episódio. É porque quando tem um agregador que quando você sobe, ele já compartilha em todos. É que eu não lembro de cabeça o nome de todos, mas eu sei que ele já compartilha em todos. Agora eu vou querer saber o nome, depois você vai pesquisar, porque eu tô precisando pra subir tudo, porque haja mão pra subir tudo. Sim, tem que ele já sobe em todos agora. Vou pesquisar e trazer certinho. E vou deixar o link do podcast dele, o Instagram e o LinkedIn dele na descrição, tá, pessoal? Então, quem quiser assistir, mas deixa um like antes aqui no vídeo, tá? Exatamente, deixa o like, por favor, pra ajudar a Luiz a pagar as contas da firma. Mas o começo foi isso. A motivação de criar a Social Media Marketing foi essa, vou colocar a revolta só para ficar mais fácil de explicar, de poder colocar em prática o que eu estava aprendendo de social media, pegar a carga publicitária, que muita gente fala que a faculdade não ajuda, mas ela ajuda muito na parte de você se tornar um comunicador, principalmente. Hoje, a Luísa também é formada em propaganda e marketing, né? Muito do que a gente aprende na faculdade fez com que a gente se tornasse o comunicador que a gente é hoje. Lógico, apanhando no começo, mas hoje a gente está bem melhor de quando a gente começou, porque esse é o processo. E justamente para poder testar. Falar, pô, a faculdade, querendo ou não, já me colocou no mercado. Vou fazer aspas aqui, gente, só para me colocou no mercado porque você está estudando isso. Mas e se eu for além disso? Então foi esse o incentivo que eu tive de começar o Social Media Marketing. E esse ano faz 7 anos, dia 29 de julho, foi quando eu comecei. Primeiro post de social media para social media, nunca vou esquecer, tá lá. Eu vou fixar esse post lá no meu Instagram, que é o primeiro post, que até esqueci de fazer isso. Com as cores vermelhas e amarela, e por isso que hoje eu tô de vermelho aqui. E essas são as cores paleta de cores, gente. Aí, ó, tá com a roupa, o estúdio a gente personalizou pra ele, entendeu? Aqui é profissa. Maravilhoso. E aí, por isso, um esquema de diferenciação, na época ninguém usava vermelho, então por isso que são essas cores, e é assim que surgiu o Social Media Marketing e o podcast. Foi nessa revolta, assim, de agência e posteriormente empresas que eu não sabia ainda que eu trabalhei. E você, por ser mentor de social media, hoje, o que você vê, como você vê o mercado de social hoje? E assim, qual a dificuldade da galera hoje em dia que te procura e começa a desabafar com você? Olha, uma dificuldade que eu vejo do social hoje, até nas últimas mentorias que eu fiz dessa semana passada, nesse mês, vamos pegar fevereiro e março para ficar mais claro. A dificuldade que tem isso que a gente acabou de falar primeiro, que ele, além de ser um negócio, ele precisa dar resultado para outros negócios. Em qual sentido que eu falo isso? Primeiro, eu vou pegar a parte dele ser um negócio. Todo mundo, quando começa, que nem eu falei, comecei o Social Media Marketing sem pretensão de ser uma empresa. Mas você não estudar isso no caminho te faz deixar algumas coisas para trás. Como, por exemplo, um planejamento estratégico da sua marca, porque a sua marca vai crescer. Então, se a sua marca crescer, como é que você vai contratar um design, um gestor de tráfego? Como é que você vai contratar um copywriter? Qual serviço você vai oferecer? Porque, tipo assim, muita gente fala social media e todo mundo fala, é o cara ou a menina que faz postzinho pro Instagram, pro Facebook na época, ou pro LinkedIn agora, que a gente já tem essa vertente também. É só isso que o social media faz? Não é. Social media é um gestor de mídias sociais. E a tradução mesmo do termo que veio da Europa e dos Estados Unidos é o Social Media Manager, que é o gestor de mídias sociais. Então, na teoria, ele não era nem para ser a pessoa que faz a parte prática. Mas eu percebo que falta muito esse entendimento de você se tornar um negócio para fazer os seus negócios também funcionarem nas mídias sociais. E aí se entender como uma empresa. Pô, se minha agência de social media crescer, quem que eu vou contratar? Eu preciso contratar? Tá, então o que eu preciso estudar para contratar? Então, o que eu preciso estudar para criar parcerias? Como que eu vou ir atrás de clientes? Como que eu vou prospectar clientes? E como que eu vou entender que essa marca vai me preferir outra agência? E aqui eu já falo até como de social media ou uma agência tradicional mesmo, porque você também concorre com as outras pessoas. Sim. Então, eu percebo que falta muito essa questão de se entender como um negócio primeiro, de já começar a falar, não, sou uma empresa, não posso negociar por um valor tão baixo. Então já tem que ter um valor pelo menos, vamos supor que tem uma pessoa de 19 anos, de 20 anos que está começando, agora ainda mora com os pais. Tá, qual é o valor mínimo que você pelo menos consegue ajudar ali a sua família em casa? Ou pelo menos porque você quer cobrar, porque você realmente já se enxerga como uma pessoa que pode entregar o serviço também que você está se propondo a entregar. E quais serviços você vai entregar?
Porque muitas vezes você pode falar, não, eu vou fazer stories, vou fazer vídeo de evento, isso já é meio que um videomaker, não é são social media. Então entender também a sua categoria que você vai trabalhar ali e como que você vai trabalhar a entrega desse serviço. E você falou sobre como que eu vejo o mercado disso. Você falou o mercado de social, qual foi a pergunta? Eu esqueci. Não, as dores As dores do social media. Hoje o que eu vejo, principalmente na minha mentoria, é que muitas das dores que os social medias têm, primeiro é a síndrome do impostor. E eu falo isso essa porque acho que é a número 1. é importante falar, principalmente para cobrar mais. Por exemplo, para aumentar o seu FII mensal, que nem a gente falou aqui, Sim. né? A gente tá falando sobre siglas, eu acabei de trazer FII mensal aqui. FII mensal é mensalidade, tá, gente? É importante eu explicar. Mas de aumentar o seu FII mensal, por exemplo, você já tem um ano de atendendo clientes, mesmo que você esteja em CLT, gente. Tudo que eu falo isso é mesmo que você esteja em CLT ainda, já começa a atender outros clientes. E não cobra mais numa renovação. Não cobra mais para um cliente que acabou de entrar e você já tem um resultado com esse cliente. Então, esse síndrome de impostor, nesse quesito de cobrança, é uma das coisas que eu mais enxergo dentro desse mercado de social media. E, claro, a falta de entendimento de qual serviço vai entregar. E quando eu falo isso, quando eu comecei, eu entregava muito a questão de planejamento de conteúdo para as mídias sociais e uma parte de planejamento mais estratégico. Mas por que eu entregava isso? E aqui a gente vai entender uma diferença entre a pessoa que vem da faculdade e a pessoa que não vem da faculdade. Estou falando que a pessoa que vem da faculdade é melhor que a pessoa que não vem da faculdade? Não estou falando isso. Estou falando que quando você tem um planejamento estratégico, você vai olhar para o negócio do cliente como um todo, como um né? todo. Por exemplo, algumas perguntas que eu faço para o cliente por que você escolheu o nome da sua marca? Qual que é a história da sua marca? Tem muita gente que não leva isso em consideração. Por exemplo, a gente está aqui com o Luiz Talks. Por que é Luiz Talks? Só um exemplo, tá, gente? Mas por que é Gargamel Produções? Por quê? O que a gente pode extrair disso? Qual que é a história disso? Tem uma boa história atrás do nome, depois ele te conta. E como que a gente vai contar tudo isso para as pessoas? Como que qual a mensagem que essa marca vai passar? Então é muito entender que o seu planejamento, muitas vezes a criação de conteúdo, ela não começa quando você está ali para criar conteúdo, mas começa na história do cliente. Lá começa quando você está montando o planejamento estratégico do cliente, quando você está entendendo quem é o cliente, quando você está entendendo o tamanho desse cliente. E muito do que eu falei sobre cobrar errado também é entender se o cliente é MEI. Se você vai pegar um psicólogo que é MEI, não tem como você cobrar R$2.000 dele, porque ele só pode faturar até 6 mil. Então, são essas coisas. Você vai criando a sua esteira de serviço em cima do porte do cliente ali, né? E muito em cima disso também. Pô, se você vai atender um cliente, você precisa entender qual que é a história desse cliente. Muitas vezes o conteúdo vai sair dali. Então, além do fato, né, do síndrome de impostor de cobrar mais depois de um ano, se você faz um curso, você pode colocar esse conhecimento em valor também. Você pode transformar isso em valor. Fez um curso, fez um evento, que nem essa semana a gente está em semana de CMO Summit, né? A Luíse foi lá. A Luíse tem que ter ROI. Opa! A Luíse tem que ter ROI em cima desse evento. Eu falo todo evento, eu tenho que ter ROI. Eu não vou no evento só pra ir. A Luíse pode aumentar o valor do FII mensal dela por conta disso. Então é ter essa visão de tipo, realmente você está começando um negócio. É não ter medo. Eu sei que, tipo assim, hoje é mais fácil por exemplo, para ir para o Luiz falar, não tenha medo, porque a gente, beleza, já tá um tempinho. Mas no começo a gente tinha medo também. Mas o que eu quero dizer, não tenha medo não tenha medo de mostrar o seu valor e não tenha medo de ser o profissional que você pode ser. Você que pareceu um papo meio de coach agora. Né, que parece mas fácil. É porque parece que fácil. Todo mundo vai falar, mas pra eles é fácil, que já tá lá. Mas eu quero dizer muito assim, confie no seu potencial, confie no que você estuda e tem cliente pra todo mundo. Principalmente estuda, né, gente? Não deixe de estudar, mas entenda um pouco mais sobre essa parte também de como se vender, que eu expliquei aqui, de como entregar esse seu serviço. Ó, tem 2 pontos que eu acho que os seus alunos também devem ter. Vou entrar numa polêmica. Não entra na minha cabeça o social media que não produz conteúdo para si próprio. Sim. Não entra na minha cabeça. Sim. Você vende isso, é uma forma de mostrar, olha o que eu sei, olha como eu faço e como eu posso proporcionar isso para você. Não entra na minha cabeça. Desculpa te cortar. Imagina. E além de tudo, é até um teste que você faz. Por exemplo, por que eu falei, eu comecei o social media marketing? O que não dá... Exatamente. Na época eu estava em agência, então o que dava certo lá eu podia levar para meus clientes de agência, como eu levei algumas coisas. Então, tipo... E já pegando isso que você falou sobre
essa questão de não entrar na minha cabeça, você precisa se entender como cliente. Uma vez eu fui num evento, eu acho que foi do Publicitários, tô tentando lembrar aqui, que ele falou, acho que foi um dos primeiros eventos que eu fui, que ele falou, se você tem 10 clientes hoje, você tem 11, porque, né, o 11º é você. Você precisa estar ali entendendo como que os algoritmos das mídias estão. Algoritmo do LinkedIn, Sim. algoritmo do TikTok, algoritmo do Instagram, do nosso finado Snapchat, que ele só morreu no Brasil, tá, gente? Lá fora ele tá vivo ainda, mas na época, vamos supor, quando eu tava fazendo tinha o Snapchat ainda. Para que você vai testando também coisas. Porque muitas vezes, e aqui já é uma coisa de quem já atuou com bastante cliente, como a Luísa também vai entender, e você que já tá faz tempo no mercado vai entender também, o cliente ele tá moldado pelo que o guru de marketing, o Jurandir de marketing, eu costumo brincar, o guru de marketing ali fala. Ele fala, não, mas o fulano falou pra fazer isso, o fulano falou pra fazer aquilo. Ou eu vi no TikTok disso, e você vai ter que quebrar essas objeções mostrando seus resultados, mostrando, por exemplo, tem cliente que tem uma pegada mais solta, vamos dizer assim. Tem cliente que tem uma pegada mais tradicional. Como que você pode fazer um tradicional que também vai ter o mesmo, vamos colocar assim, o efeito em questão de interação e conversão, porque interação e conversão precisam andar junto para os seus clientes. Então, entender esses formatos. Você sabe que o ponto positivo que você falou, é teste. Cara, muita coisa que eu posto pra mim, falo, putz, deu certo. Eu faço pra todos os clientes. O que vão fazer sentido. Esse cliente não vai gostar desse estilo, mas o outro, putz, é minha cara, ele vai gostar. Então, uma forma de você conseguir testar. E a forma que eu mais consigo o cliente é com produção de conteúdo, que é o que eu vendo. Conteúdo. Sim. Agora, social media, tem que produzir conteúdo. Eu até brinquei numa mentoria que eu falei, o que vocês fazem de domingo de manhã? Eu fico vendo, sei lá, Netflix. Série, TV. Falei, então, enquanto isso, seu concorrente... Netflix patrocina nós. Por favor, eu quero. Então, assim, você tem que se ver como cliente, senão a pessoa, às vezes, fala assim, Lu, você tem cliente de Instagram pra indicar? Aí eu mando Instagram, não tem post. Nossa, ela quase não posta, né? Eu falei, então. E aí? A primeira impressão... De casa. E aí, como é que faz? Vai ficar difícil. E isso reflete muito aquela frase que eu falei sobre a questão do marketing. Porque por mais que o conteúdo seja... Vamos colocar aqui o conteúdo... Muitas aspas, tá, gente? O conteúdo é só um conteúdo, mas a parte de você estar ativando o seu lado social media criativo, o seu lado planejamento de conteúdo, é uma maneira de fazer marketing pro Instagram, porque você vende esse serviço. Então é muito pautado nisso que eu fiz esse comentário que eu falei pra você lá no Threads. Hoje o social media, você acha que ele tá presente em qual mais rede? É boa pergunta. Tem que estar em todos, todo momento, a todo tempo. Onde você você vê social media? Eu vejo todo canto. Olha, boa pergunta, porque hoje eu vejo que tem comportamentos diferentes. Por exemplo, o social media que está começando, ele está mais no YouTube, ele está mais procurando conteúdo gratuito para ele poder se capacitar melhor, vamos dizer assim. Sim. O social media que está, vamos separar por estágio. O social media que já está no estágio 2, eu vejo que ele permeia entre Instagram e TikTok. Para pegar o conteúdo daquela pessoa que é mais famosa, que tem, vamos colocar, milhões de pessoas seguindo. Sim. A gente pode dar até nomes aqui. Só que eu vejo que eles seguem muitas pessoas de fora da área. Que é mais para pegar uma pessoa de brand, tipo Galileu Nogueira. Eu não lembro de outro profissional de brand agora de cabeça, mas foi muito mais para pegar esse pessoal assim. Mas eu vejo que o comportamento de quem já tá um pouco mais avançado tá no TikTok e no Instagram. Agora, o profissional que está dentro de empresas, ele já tem um comportamento mais de LinkedIn. Ele já está procurando mais parcerias lá, ele já está procurando pessoas como eles lá dentro. E eu acho que isso nos mostra que o comportamento do social media em 2026, ele tá muito dentro daquela nossa, que a gente fala da jornada 4S, né? Que é o searching, o scrolling, vamos ver se eu lembro tudo. O searching, o scrolling, o shopping. Aí você tá colocando à prova aí a memória do Exatamente, é o search, o scroll, o shopping. Eu esqueci, mas são 4 S's que nada mais indicam que as pessoas hoje não consomem nem conteúdo e nem produtos mais que nem o funil de vendas era antigamente. Claro que ainda a gente pode adaptar, né? Mas que as pessoas elas têm comportamentos diferentes para procurar conteúdo e procurar até produtos de maneira mais abertas. O que eu gosto de falar sobre esses tipos de social medias. Cada um tá procurando muito
o que mais vai trazer retorno para ele, no sentido de, se você, geralmente a pessoa que tá num LinkedIn da vida, essa pessoa tá muito mais aberta a comprar uma ideia de negócio. E Sair um aí pouquinho da sai um bolha pouco da bolha do do infoproduto. produto, ou só comprar eu preciso só fazer conteúdo. Eu percebo que a pessoa do LinkedIn já tem Ah, mais essa visão de tipo, preciso entender um pouco mais sobre o negócio. como dá pra fazer Vou seguir negócio. CEOs, vou seguir pessoas de vendas. As pessoas de vendas estão tendo muito retorno lá no LinkedIn, por exemplo. Então, e muito por isso que desde 2019, quando eu comecei o social media marketing, que eu falo que eu somente preciso entender mais sobre o negócio. Pelo menos que eu tento propagar isso na minha comunicação. Porque hoje, se a gente for pegar todas as profissões, a gente tem Isabela Lacerda, que é uma das maiores nutricionistas do Brasil no Instagram. A gente tem a Mari Kruber, desculpa se eu estiver falando o nome dela errado, que é a bióloga que fecha publicidade no Instagram para falar sobre biologia e ciência de um jeito engraçado. A gente tem todas essas pessoas. O que tem por trás delas? Um negócio. Elas entenderam qual que é um negócio delas. Você aprendeu a trancos e barrancos igual eu? Eu aprendi o lado comercial do social media marketing. Eu falo que eu aprendi quando eu sentei para fazer o meu planejamento estratégico. Porque até 2023 eu ia. 23? 23 eu ia. Chegou o final de 2022 eu falei, não, eu vou sentar. Eu já tinha os infoprodutos, eu já tinha a mentoria, mas eu vou sentar, eu vou analisar todas as mídias que eu tenho. O Instagram, na época era o Instagram, o podcast e o YouTube só. YouTube mais ou menos ainda, que eu postava bem mais ou menos no YouTube. Eu vou analisar tudo isso e vou entender de onde vêm meus clientes. Eu entendi, por exemplo, que o YouTube ele tem uma carga maior nisso. Eu entendi que o Instagram era muito mais porque a gente está até conversando aqui sobre uma etapa muito mais de autoridade e afirmação de quem você é. E aí eu falei, tá, quais são as outras mídias que o social media tá? E aí a gente começa a entender que o TikTok estava crescendo, o social media não estava lá, mas era uma chance de começar antes dele estar lá. E o LinkedIn era outro lugar que estava crescendo bastante. Sim. Que eu acho que foi 2023, foi até o ano que a gente se conheceu. A gente se conheceu em 22, Foi. 23. Nossa, Marcos, Que agora... eu acho que a gente conversou no podcast foi 23, né? Mas que a gente... Acho que foi. Conexão, acho que foi 2022. Que daí eu vi os posts que a Luísa fazia, eu via que ela comentava bastante em perfis de CEOs. E aí eu decidi convidar ela para ir no podcast. Eu não, Olha vou aí, lembrar, gente, eu não vou lembrar o número do episódio. Uma falha gigante minha. Ah, Mas o episódio, eu vou pedir pra Luísa deixar aqui nos comentários também. isso. E aí eu chamei ela pra falar no Verdade, podcast. vou deixar nosso episódio, O episódio né? aqui embaixo. Lógico. Exatamente. E aí pra gente, pra Luísa participar do podcast. E eu lembro que, acho que não lembro, foi na semana seguinte, você mandou mensagem e falou, Marcos, muito bacana o podcast, que até uma pergunta que eu ia fazer pra você depois, porque eu já consegui fechar 2 mentorias. Foi 2 mentorias que você fechou na época? Foi, acho que uma otimização de perfil e uma mentoria. Uma Mas eu lembro que social. você conseguiu fechar 2 coisas. Foi. E aí E eu o pessoal entendi. fala, foi no LinkedIn, te ouvi lá no ex-social media. Sim. E aí foi uma coisa que eu entendi. Eu falei, estando em mais mídias, e lembra que eu falei do planejamento estratégico, talvez eu aumente o raio da minha marca, que é uma das coisas que eu comecei a trabalhar também. Falei, tá. E aí, muito infectado pelo Galileu Nogueira, do Branding em Tudo, né? Que sou uma pessoa que tem o livro dele, gosto muito do conteúdo que ele fala. Falei, talvez trabalhar essa marca seja uma maneira que eu possa aumentar minha autoridade e eu poder entender melhor os meus serviços. E tudo isso ajuda em quê? Em precificação, em onde você vai bater, por exemplo, para pedir patrocínio para podcast, para poder parcerias, para poder trazer convidados com um maior conhecimento do podcast, para poder dar estrutura para toda essa empresa, né? Em questão de câmera, questão de microfone e questão de ferramentas. Agora a gente tem IA, então hoje eu utilizo ferramentas como a Upsclip, eu utilizo... Para criação de conteúdo eu não utilizo muita criação de conteúdo assim, dar o prompt lá para sair uma coisa, eu utilizo muito mais para SEO, que é o Gemini e o GPT, né? Mas tudo isso precisa de suporte, tudo isso precisa de um entendimento de como que está a sua empresa agora, financeiramente, estruturalmente, como que você vai distribuir a criação de conteúdo para todas essas mídias que eu falei e ainda com os clientes. Por isso que eu falei que eu tenho um lado agência, né, por isso que eu falei que eu tenho um lado agência e um lado escola, porque tem os clientes, tem que criar os conteúdos pro social media marketing, e aí entra onde que os parceiros vão entrar, o design, onde que vai entrar o parceiro de gestão de tráfego. Então percebe que quando eu bato na tecla que você precisa entender sobre o negócio, porque você também precisa entender sobre o seu negócio. Você precisa também entender que a sua marca também tem esse valor. E eu acho que em 2022 foi quando eu comecei realmente a falar, ó,
daqui pra frente, todo ano eu vou sentar em dezembro e desenhar meu planejamento estratégico pra fazer pesquisa. Eu lembro que eu fiz uma pesquisa no ano passado e eu identifiquei que a maioria dos meus clientes, por exemplo, dos meus clientes e de pessoas que participaram da pesquisa, Sim. porque eu deixei aberto também, não tem noção de como entender o seu dinheiro. Pessoas que estão dentro do marketing. Isso é. Então, tipo, isso não pode abrir a oportunidade, por exemplo, para eu criar um treinamento, finanças para marqueteiros, por exemplo. Então, é muito mais sobre entender como que você pode transformar o seu negócio desse jeito. De social media, gente. Claro que serve, porque quem eu falei, para nutricionista, para todo mundo. Mas como a gente tá falando para social media, eu fico mais preso nesse aspecto mesmo. Do planejamento estratégico que você falou, às vezes a pessoa entra ali para aprender a ser social media. Aí você vai fazendo alguns clientes e aí ela percebe que vai começar a aumentar, a escalar e virar um negócio. Só que ninguém ensinou para ela como fazer esse negócio. Né? Acho que eu e você aprendeu, foi ali trancos e barrancos, mas quando começa a entender de negócio, o que eu fazia também? Eu via outros experts como eles faziam. Uhum. E detalhe, gente, não é copiar, mas entender como que ele funciona. Ah, então ela lança um produto, aí ela muda a linha editorial dela, ela muda os CTAs, olha, ela tem o financeiro funciona assim, a plataforma funciona assim. Faz tráfego assim, essas e coisas. Não é se comparar, que é outro problema também. Nossa, o fulaninho lá tem tudo estruturado, tem uma equipe lá também, 10 pessoas, é lógico que não vai... Isso foi uma dificuldade que eu tinha no começo. Eu também, confesso que eu me comparava muito. Aí você compara, dá desânimo, aí o desânimo faz você procrastinar. Sim. E aí é a questão de maturidade. Tipo, por que eu acho que a gente se comparava? Porque a gente sabia que a gente já tinha um conhecimento, eu acho, tá? Tipo assim, pelo menos que eu tratei em terapia, que é importante trazer. Façam terapia, socials. Que eu tratei em terapia. Porque eu achava que aquele perfeito do fulano, eu poderia entregar mais, eu só não tinha tempo hábil para poder fazer aquilo. Então eu ficava muito nisso, pô, mas o fulano tá fazendo, sei lá, 3 conteúdos. Tinha uma época que não se lembra da época, principalmente no Instagram. Não, você precisa postar 3 vezes ao dia. Nossa, era bizarro. Eu ficava, gente, mas se eu postar 3 vezes ao dia, eu não tenho assunto pra postar isso. Muitas vezes eu não tenho assunto pra postar uma vez ao dia. Sim. Post diário já é difícil. Exatamente. E aí você, com terapia, comecei a entender que, tipo, tá, mas talvez seja só uma pessoa que tá seguindo um papo de guru que a gente fala, que a gente sempre brinca. Será que precisa 3 vezes? Será que precisa 3 vezes? E aí, tipo assim, tem que entender qual que é a sua mentalidade. Se você... E aí, em cima disso que você falou em questão de comparação. O que você prefere comparar com essa pessoa que tem essa estrutura, mas, tipo, porque ela tem uma equipe por trás, então ela vai conseguir fazer equipe dinheiro, né? Porque tem muita gente, principalmente hoje, em tempos de Instagram com muita gente, a gente sabe que pessoas que têm mais dinheiro, elas vão colocar lá, tem gente que coloca 1 milhão de reais por mês no Instagram para fazer tráfego. Como é que você, no tráfego orgânico, você vai ganhar dessa pessoa? Não vai. Então, tipo, mas com o que você tá se comparando? Né, com os grandes, com coisas simples. Olha, ele organiza ali. Olha como ele entrega o material para os alunos. Ó, Trello. Nossa, deixa eu entender como é que é esse Trello. Foi assim que eu fui aprendendo. Esse expert, olha como ela usa o Trello. Olha como ela usa o Notion. E aí entra o rolê de saber o comportamento, né? Por exemplo, igual eu falei, a questão do YouTube. O YouTube me ajudou muito no começo também. Ó, que legal. Em entender essa... Só que o YouTube me ajudou mais a entender essa parte mais de negócio mesmo, assim. Igual você falou do Trello. Pô, como é que a pessoa entrega um Trello? O que é preciso para ter além da criação de conteúdo? Pô, preciso ter um lado comercial. Preciso ter meus documentos personalizados de briefing, de contrato, de financeiro, jurídico. Precisa ter minha planilha de DRE, que provavelmente o que eu tô falando aqui, algumas pessoas podem não saber e muitas pessoas podem saber também. Mas... Pelo que eu percebo na mentoria, por exemplo, eu falo isso de uma maneira mais aberta, porque tanto os clientes de mentoria como os treinamentos, a Luísa também tem certeza que deve acontecer com ela, você fala planilha de DRE, a pessoa não sabe o que é. Então, tipo, de entender esse lado mais comercial de como você vai estruturar. Então, acho que é muito mais essa pegada, assim, essa comparação vem muito porque a gente
não entende qual pode ser o nosso bastidor e aí se compara com o ginásio A gente tá numa faculdade brasileira e quer comparar o ginásio da faculdade americana, Sim. por exemplo. Hoje a gente tá vendo muito isso com IA. Todo mundo falando de todas as IAs. Aí você fica doido porque você quer aprender tudo, Sim, sendo que metade você não vai usar pro que você faz. exatamente. Então foca, pô, tem essa IA, olha, essa aqui faz copy. Eu preciso ajuda de copy. Essa Sim. aqui faz uma arte legal, uma foto com Gemini. Cliente Sim. que não tem foto. Você consegue Isso fazer. aqui eu consigo. Uma de cada vez para não surtar. Façam terapia, senão você social faça terapia, medias. faça terapia. Eu já fiz, já recebi alta, graças a Deus. Eu recebi. Você faz periodicamente. Eu recebi alta de um jeito bem inusitado. Agora só fugindo da pauta aqui. A minha terapeuta chegou e falou assim: Ah, Marcos, eu vou mudar de endereço, tá? Aí eu, tá bom, quando você pegar o endereço, você me passa. E assim ficou. Assim ficou. Teve Foi assim que eu alta recebi na mudança de endereço. Foi assim que eu recebi E o que mais fez você crescer profissionalmente, assim, o que você, uma tomada de decisão, alguma coisa que você aprendeu que você fala, nossa, depois disso, o Marcos deu uma mudada aqui. Momento reflexivo. Olha, eu acho como social media, eu acho que me fez crescer foi entender que o cliente não pode ser a pessoa que manda no meu negócio. Por que eu falo isso? Quando a gente começa, a gente fecha com clientes por R$500, que é uma coisa que eu não recomendo, mas eu sei da realidade de todo mundo. E muitas vezes esse cliente ainda acha que é dono do seu negócio. Então ele quer alterações pra caramba. Ele quer que você faça as coisas só do jeito dele. Um monte de demanda com fora, um monte de demanda né? fora do horário. E por que eu falo isso, gente? Porque tudo isso gasta tempo. Se você tem um cliente, por exemplo, igual eu já tive, acho que a Luísa também já teve, que toma os seus 7 dias da semana com alterações, entre outras coisas, você não tem tempo, por exemplo, para prospectar outros novos clientes. E você vai Você ver não que tem tempo outro pra ir em cliente evento. não te exige tanto. Aí você fala, Exatamente. e é possível. Aí Exatamente. você fala, opa. E aí você não consegue ir em evento para conhecer novos clientes. Tem o exemplo da Luísa, que foi ontem lá no CMO Summit. Você não tem... É CMO Summit mesmo, né? É CMO Summit. Eu fico com CMO Insights, mas é CMO Summit. Você não tem tempo para ser esse comercial que a gente brincou aqui, que a gente falou aqui. Você não tem tempo para entender seu financeiro, para entender quando você vai mudar de computador, qualquer outra coisa. E só de você ajustar isso, você entende que talvez um cliente desesperado não seja o seu ICP que a gente fala, não seja o seu cliente ideal. Sim. E quando eu entendi isso, muito do que eu comecei a fechar clientes com mais qualidade do que Você aprendeu a dizer não. Você aprende a dizer não. Eu acho que no meu caso, onde teve a virada foi quando eu nichei para LinkedIn. Onde eu mais me diferenciei como social media foi ter lixado para LinkedIn. E eu acho que você é a única que faz isso hoje no Brasil, de social media. Eu, pelo menos do conhecimento que eu tenho lá do LinkedIn, não tem uma outra social media que bate no peito e fala, eu sou o social media de LinkedIn. Levam outro nome. Sim. Porque não querem levar o nome social media. Eu vou reforçar, galera. Tô aqui. Eu vou levantar. Essa bandeira, entendeu? Essa bandeira é minha, sim. Social media faz a coisa acontecer, tá? Diferente de copywriters, que só vai fazer a copy, viu? Sim. Às vezes nem olha a métrica. Nem olha nada. Não analisa nem as outras partes. Mas eu lembro que quando a gente se conheceu, no dia que a gente fez a entrevista lá no podcast, você falou isso, que você falou que ter mudado pro LinkedIn foi a melhor coisa que você fez na vida, que você saiu da bolha do Instagram. Ah, eu já tinha mudado na época? Já. Não, na verdade, Nossa, eu te chamei pro podcast porque eu sou meio dodói, gente, e eu fico criando as pautas sem ter convidados. É assim que eu faço as pautas. É assim que eu começo a convidar os convidados. Eu crio as pautas e aí eu vou olhando que vai se encaixando. E aí, você separa os temas que você quer falar primeiro. E depois você procura... Procuro as pessoas no LinkedIn, legal. ou pessoas que eu já... Algumas tem pessoas que eu já conheço, aí eu já coloco o nome lá. Mas, por exemplo, eu coloquei lá, eu preciso falar um pouco mais sobre o LinkedIn. E aí eu me conectei com a Luísa, não lembro se... Acho que provavelmente deve ter sido eu que se conectou, que pediu conexão com ela. Comecei a acompanhar o conteúdo e falei, Luísa, então. Então é a Luísa. E só tinha você que falava eu acho que até de LinkedIn. Tinha outras pessoas que falavam, mas de uma maneira muito tem bastante, artificial. Né, que falam mas de uma maneira muito artificial. Desculpa, gente. Desculpa, tá expondo assim. Mas eu não citei nomes, mas tinha de uma maneira muito artificial. E falar, a Luísa aprofunda mais. Então é importante trazer esse tipo de pessoa.
Mas só respondendo a sua pergunta do começo, então eu acredito que foi mais quando eu aprendi a dizer não. Porque, assim, o valor do trabalho, ele no final, ele importa mais pro cliente, no sentido de como que você traz esse retorno, do que realmente quanto ele paga. Marcos, você tá me falando que então o cliente não liga. É óbvio que ele liga, mas eu falo assim, se você suprir a necessidade dele, ele vai continuar com você. Se não, tchau, abraço, beijo da Anitta e segue o baile. E ainda entrando nessa questão de entender de negócio, porque muitos social media sabem criar, são criativos, mas eles não sabem vender. Aí eu acho que olha, por experiência minha. É tipo assim, eu falo essa parte comercial, eu já trabalhei como vendedor de plano de celular para corporativo ainda. Nossa, que legal, hein? Ah, não é muito legal. Não vamos dar nomes aqui, Fase. mas não é muito legal não. Mas a parte comercial, quando você entende isso, todo mundo precisa de um comercial, acho que é importante já deixar isso claro. Mas quando você, como um autônomo, como um social media maker, como uma pessoa que está começando agora, entende que só criar conteúdo, o cliente não tem tempo muito. Por exemplo, se você começa no Instagram, o cliente não vai ficar olhando o Instagram, ele não vai colocar lá, deixa eu ver quem é o social media, deixa eu ver o conteúdo, ele não vai colocar lá. Ele vai procurar você na hora que ele estiver precisando. Então vira uma venda muito mais Orgânica. Orgânica, não é orgânica a palavra. Natural, mas... Eu não sei, assim, qual o termo que eu vou usar agora. Mas eu ia falar consultiva, mas não é tão consultiva. Mas ela se torna uma venda muito por necessidade. Ela se torna uma venda muito mais por necessidade. Porque o social media, para resolver um problema e não um desejo dele. Para resolver um problema e não um desejo. Então, eu acho que o social media, ele é criativo e ele não consegue ser comercial muito porque as pessoas vendem isso. Que nem eu brinco, o Jurandir de marketing vende isso. Compre meu e-book. Eu vou dar um disclaimer antes. Eu não tenho nada contra quem faz isso, porque se tem pessoas comprando, o mercado vai entregar, a gente sabe disso. Mas isso também traz um problema, que é compre meu e-book com 30 prompts pro chat GPT. E a pessoa eu acho que isso nunca vai deixar de existir. Eu acho que isso que agora, que nem a gente tava brincando aqui, era o chat GPT e agora é o Claude. Qual que vai ser a próxima? Só as ofertas só vai mudando, mas sempre vai existir. Igual eu vi ontem, assim, como eu fiz 1000 posts em 1 hora com o Claude. Era assim com o chat GPT. Até, semana passada? Era assim com o chat GPT. E aí, tipo... Mas por que eu falo essa questão igual eu citei o exemplo aqui dos prompts? Porque a gente ainda se apega que a publicidade no Brasil, ela tem o dever de vender, quanto na verdade ela tem o dever de tornar conhecido. Publicidade torna conhecido, propaganda é realmente a ação quando você coloca. O marketing é a estratégia para que você identifique os melhores canais para que essa publicidade seja divulgada. Então, muita gente confunde ainda a publicidade só com vendas. Que é aquilo que a gente tá falando sobre quando alguém vê um conteúdo viralizado, fala, legal o marketing, nossa, que o marketing mandou bem. Tipo, não, gente, foi só um conteúdo que viralizou. Então, acho que tá muito em cima disso. Porque é vendido no mercado que você mandar uma mensagem na DM do cliente, você cercar vários clientes durante uma semana e mandar uma mensagem, você vai conseguir fechar um cliente de R$1.000 eu tenho muita raiva disso, nesse período. Então é muito mais vendido assim, como se fosse fácil. E tipo, você pode falar melhor que eu. Você vai em evento, você conecta com pessoas no LinkedIn, você mas a maioria não vê isso. manda e-mail, você não fica presa só, você criou podcast, você não tá presa só ao LinkedIn, por exemplo, que é a sua mídia principal. Então você faz várias coisas, vários esforços para poder identificar o seu público, identificar o seu cliente. Mas as pessoas acham que é só o post. Mas a pessoa acha que é só o post. Então, eu acho que é muito mais isso. Uma, que o mercado colabora e não tem como a gente tirar a responsabilidade do mercado com isso. Aí tem a falta de conhecimento também, que eu acho que uma das coisas que a gente pode falar que a faculdade não nos ensina a ser esse comercial. Então, tipo, fica muito na parte do criativo. E é uma expertise... que todo mundo precisa ter. E é bem profundo, né? Tem gente que é de vendas, assim, que você fala, cara, eu não sei nem metade da metade da metade. Se eu estudar, eu não vou saber a metade da metade. E não tem como a gente saber tudo. Exatamente. Não tem como. Mas um pouquinho que a gente sabe, a gente já consegue... Já faz total diferença. Dois clientes que você fecha, sei lá, num semestre,
por um ano já podem Você não fazer a precisa ser diferença. um expert de finanças para você gerenciar, mas Exatamente. o básico, né? Conta pessoa física, Pessoa pessoa... jurídica, exatamente. Então, eu acredito que seja esses dois pontos. O mercado, que ele sempre vai estar fazendo isso, porque o mercado precisa se pagar. sempre vai, E sempre outra vai. tem um pouquinho desse lado da formação também. E até para quem não se forma em faculdade, que como eu falei aquela hora, para as pessoas e as mídias que vêm de outra área, falta isso também, ou quando eles têm a formação, por exemplo, em biologia, que nós temos aqui, que eu já conheci pessoas de biologia que trabalham em social media, ou quando eles vêm de uma formação mais liberal, vamos colocar assim, de profissionais liberais, também não é fomentado, não é ensinado como o que a pessoa faz. Porque muitas vezes é um publicitário que foi pago para poder criar um curso de social media para que só vai ensinar ele a criar conteúdo. E aí Tem muito, né, Marcos? fica Muita nessa gente de outras formações fazendo isso. E aí fica só nessa... O ratinho lá no... Mas é importante estudar, viu, gente? É Independente aí da área, eu acho que a faculdade É fundamental. é diferente quando você conversa com alguém que tem uma faculdade e pessoas que não têm faculdade. Sim. Independente da que seja. É. Tem gente que é criativa, entrou nesse universo e se deu bem. Se formou em química. Isso, e que às vezes é mais criativo do que alguém da comunicação. E aí ela só peca nesse lado um pouco mais do comercial, né? Mas e aí cada um tem as suas dificuldades, né? Tem dificuldades. gente que é boa pra negociar, social media que é até bom pra negociar, mas não é tão bom pra Pra criar. E aí eu compro Compra o combo, se atendeu ela, tá bom. E é isso. E aí fica isso. E aí, tipo, esse é um grande problema que o mercado que a gente tem, que a gente acha que vai ter por muito tempo ainda. E quando a pessoa não sabe o que criar, fala assim, cara, eu só fico, sei lá, copiando os outros pra me basear. Sim. Como que a pessoa tira ideias hoje, Marcos, até com as IAs também, mas sem a IA, como que ela pode tirar ideias? Fazer benchmarking? O que ela pode fazer? Algumas boas práticas que você fazia quando IA nem existia. Nossa, quando uma das coisas que eu sempre fiz, primeiro, foi ter referências criativas. E quando eu digo referências criativas, não é só de criar do conteúdo pronto ali, do conteúdo lapidado, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, como que foram criados as publicidades dos anos 90? O que as pessoas pensavam? O que as pessoas queriam, por exemplo, para fazer uma campanha do Itaú? Igual tem uma que o Washington Oliveto fez, do Itaú, que ele precisava mostrar para as pessoas que o Itaú era um novo programa do Itaú ia entrar, praticamente já ia colocar as pessoas dentro da casa deles. E ele fez literalmente a publicidade desse jeito. A pessoa tava no banco, aí mudava, sabe quando aqueles... Sim. Aqui só muda aqui assim, e ele fez a publicidade simplesmente em cima desse brief que passaram para ele. Porque ele entendeu que o mais importante era isso. O importante era a ideia em si. Então, hoje eu sempre olho, tipo assim, vamos supor que se eu fosse criar pra Luísa. A Luísa tem uma referência que ela pegou de um Vou dar um exemplo. De um livro que ela leu. Qual é o exemplo? No CMO, eu fiz um vídeo perguntando seu nome, o que você faz e por que você está no LinkedIn. Exato. Eu peguei daquela ideia do TikTok, que é o rapaz na rua falando qual o seu nome, a sua profissão e quanto você ganha. Alguma coisa assim. Ele pergunta, que dica que você dá para quem quer entrar nesse mercado? Quanto que você fatura? Sim, Eu peguei dessa ideia e adaptei pro meu universo. Pro seu universo. Então, tipo, eu sempre começo por referências, assim. Aí, não só referência igual da Luísa, que também eu utilizo. Eu tenho minha pastinha salvos, tanto no TikTok como no Instagram, com salvos lá, essas 2026 social media, para realmente não começar nada do zero. Campanhas que deram certo nos anos 60. Porque é difícil começar do zero, né, Marcos? Tipo assim, imagina você ter que começar um conteúdo 100% do zero. Nossa. 100% do zero. Pô, vou falar sobre esse microfone aqui, por exemplo. Pô, o que eu vou falar sobre esse microfone? Agora, assim, você tem que 10 minutos pra fazer. Se você não tiver uma referência, você não vai ter de onde partir do zero. Então, as referências sempre são coisas importantes. E, de novo, eu não falo só referência de conteúdo, mas referência tipo de campanha. De repente teve uma campanha nos anos 90 que tinha uma ideia que pode ser uma coisa que vai te suprir agora. Referência também de, sei lá, exemplo, de ideias, de criações. Por exemplo, que nem eu citei Você falou do livro também, dos livros. Por exemplo, tem um livro que eu li,
Você tá igual eu, Marcos, eu não lembro de nada. Porque a Nossa. cabeça... 2026 começou daquele jeito. Mas tem um livro que eu li, tem 2 livros que me ensinaram isso. Um é Confissões de Publicitário, do David Ogilvy, que ele Nossa, é o ainda dono lembro da... o nome do autor, Sim. o nome, eu acho tão bonito quem lembra o nome do livro e os autores, eu não lembro de nada. Esse livro, eu tento ler ele uma vez por ano, porque ele dá várias ideias, assim. E aí... Eu acho chique. Sabe o nome? O nome e o autor, sério? Caramba. Eu tô falando sério, eu acho muito chique, porque eu não lembro, eu juro pra você. Caramba. Falar aquele livro preto que fala sobre tal coisa. Entendi. E aí esse livro dá várias ideias de como como ter ativos publicitários, né? Que é o que nem ele fala lá, como títulos, como gerar ideias ou como te extrair as melhores ideias dos clientes. E tem a maneira tem até uma coisa que eu trabalho tanto no meu curso de criação de conteúdo como na mentoria, que é a questão já do pilar da adaptação, que é um pilar que eu trabalho na mentoria, que é isso que você falou, que é, tem uma pessoa que fez um conteúdo com o quanto a pessoa ganha. Como é que eu posso trazer ele para o meu segmento? Como é que eu posso adaptar o que essa pessoa escreveu? Vai caber se perguntar? Se não, que pergunta que daria pra Exatamente. fazer que vai Porque ser mais eu não posso perguntar pra um CMO lá no CMO Nossa, quanto que ele ganha. Ele vai bater na minha, dar um tapa na minha cara. Pelo amor de Deus, sai daqui. Mas dá pra você trazer, que nem você trouxe. O que você faz na sua profissão. Então você adaptou. Mas foi uma coisa que não saiu do zero. Dava pra fazer, porque você tá no LinkedIn, o que o LinkedIn já te trouxe, o que a produção de conteúdo já Exatamente. Então são formatos validados que vão fazer você encurtar o caminho, de entregar um planejamento, de trabalhar em cima de como a empresa do posicionamento da empresa, como que ela se define dentro do ambiente social. Então, é sempre o que a gente fala da bagagem cultural, né? Aquilo que você leu, aquilo que você consome e aquilo que você procurou saber é importante. Vai refletir. Igual teve uma vez que a gente tinha numa das últimas empresas que eu trabalhei, a gente tinha uma missão de criar um novo nome para um purificador de água em uma semana. Aí fui ainda lá. Que tem uma semana, tem que ainda foi um prazo. Vamos fazer uma reunião pra gente tentar achar eu acho que eu tô mentindo. Então, eu vou até meus amigos, se eles assistirem isso aqui, eles vão colocar, não era uma semana não, foi um dia. E aí a gente foi buscar nomes de rios, por que o nome de rio era aquilo, por que o nome do rio era aquele outro. E aí a gente pegou um rio que ele fazia o cruzamento lá entre o Acre e a Bolívia, o nome do livro, eu posso falar do nome do rio porque o produto não foi pra frente, o nome do rio era Puros, e porque ele refletia as águas cristalinas do rio Puros, que fazia a fronteira entre o Acre e a Bolívia, olha só. Nossa, que E aí profundo. foi onde a gente foi buscar, exatamente. Mas por quê? A gente lembrou, vamos buscar nome de rios. As origens dos nomes de rios. Legal. Então é sempre ter esse feeling. Ter esse feeling também ajuda. Mas é que eu acho que a questão de ter a bagagem cultural dos livros que você lê, isso ajuda bastante. E a adaptação. Agora vamos de polêmica. A gente gosta. A IA vai substituir a galera? Essa pergunta é tipo a pergunta do qual o limite do humor? Olha. Qual o limite do humor? Eu acho que até uma das coisas que eu tô escrevendo no livro agora, que vai sair, eu espero que saia no mês de abril, que é as profissões vão mudar. Por exemplo, igual hoje a gente é social media, amanhã a gente vai ser social media especialista em IA. Eu acho que eu falo que a gente vai... Forma de entregar vai ser diferente. Eu acho que vão ser criadas novas profissões, só que vão ser criadas profissões assim, social media é especialista em IA. Então, ele não vai mais criar um planejamento 100% do zero. Ele vai ter as ideias dele, ele vai poder otimizar esse produto, e ele vai poder entregar esse produto de uma maneira mais rápida. Que até o exemplo que eu tô dando no livro, dando spoiler do livro aqui, tá, gente? Que é os arquitetos. Pensa que até 2030 vão ter inteligências artificiais que vão entregar projetos 3D que, tipo assim, o que você podia antigamente, você fazia em uma semana, você vai fazer em horas. Então vamos pensar assim. A entrega vai ser o projeto. Tipo, você vai entregar isso em um dia. Então, ou seja, essa pessoa, se fechava, sei lá, 5 clientes por mês, ela pode fechar 10. Só que daí entra o outro problema. Qual que vai ser a sanidade mental dessa pessoa sabendo que ela vai ter mais concorrentes, porque se aumenta esse número de entrega, vai acontecer o que aconteceu com o social media.
com o marketing em geral, né? Muita gente vai vir de fora, porque fez um curso... É só pôr o agente lá? Porque fez um curso... Vou pegar o que aconteceu nos anos 10 agora. Muita gente veio da administração e criou agências de marketing, que foi uma das coisas que poluiu o mercado, porque o marketing ia crescer muito nos anos 10, por causa do marketing digital. Aconteceu o que aconteceu com o mercado de agências. E pode acontecer a mesma coisa no mercado de arquitetura, por exemplo, que é um dos exemplos que eu dou lá. Tipo, tá, beleza, vai ter mais concorrentes. Imagina como é que vai ficar a cabeça desse arquiteto, sabendo que ele vai ter mais concorrente, ele vai ter que ser mais rápido na entrega, ele vai ter que ter uma qualidade muito boa para uma coisa que é xodó de muita gente, que é uma casa. E dá-lhe burnout nessa galera. Dá-lhe burnout. Então, imagina. Então, aí voltando agora para cima dessa pergunta. A IA nunca vai substituir o ser humano. E repare que eu falei o ser humano. Mas a pessoa que talvez... a gente teve um exemplo agora há pouco, de uma pessoa que não quis fazer um treinamento que o gerente dela, o chefe dela pagou e aí? De IA, e aí? Será que ele vai continuar com ela? Qual que é o planejamento que ele vai ter para ela? Então é isso que a gente precisa olhar. A IA ela não vai acabar com o nosso trabalho, mas ela vai tipo tirar as pessoas que não querem ter esse conhecimento, que não querem se evoluir junto com ela, acompanhar, exatamente. Acompanhar a dinâmica. Eu acredito que seja isso. Eu acredito que seja isso mesmo. E aí, para finalizar, eu quero um conselho seu para quem deseja entrar no universo de social media. Entender sobre o negócio, que é uma coisa que a gente já falou aqui. Eu vou tentar citar alguns, tá? Entender sobre o negócio. Achar que... parar de achar que você vai fechar cliente só postando conteúdo no Instagram, no LinkedIn, no TikTok. Marcos, mas eu consigo fechar 3, fechei 3 esse mês. Beleza. Vai ser assim para sempre? Não. Será que você vai conseguir sempre postar um vídeo no TikTok e vai fechar um cliente? Então, quais são as maneiras que você pode prospectar o seu cliente? Entender que seu negócio vai crescer. Então, você precisa já começar a fazer entender esse planejamento estratégico, entender como que você vai desenhar o seu serviço, qual vai ser o valor desse serviço. Então, é importante isso. Tem mais. Entender que criação de conteúdo começa... Aqui eu acho um ponto importante. Ela começa quando você entende o seu cliente, quando você sabe a história do seu cliente. Eu sei que é difícil, gente. Eu sei que é muito difícil. Tem pessoas que começaram a empreender por necessidade. Começaram a empreender porque não queria trabalhar, não queria mais trabalhar no mercado dele, foi mandado embora, e aí tinha uma janela aberta ali, ele foi lá e pulou essa janela e deu certo. E tá empreendendo. Deu certo, tá empreendendo até hoje. E talvez ela não tenha pensado nisso. Então, mas tenta entender a história dessa pessoa para você trazer para frente. Criação de conteúdo nunca começa só no Word em branco, ou na IA. Agora, vamos pegar que tem muita gente que queria na IA. Nunca começa aí, ela começa na história da marca, do porquê que a marca existe, onde a marca quer chegar, quais são as responsabilidades dessa marca. Começa sempre aí. E para finalizar, o dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa. Por favor, gente. E o seu dinheiro é o seu dinheiro. O dinheiro da pessoa física é o seu dinheiro. Por favor, não misture. Tenha contas diferentes, tenha cartões diferentes. Cria sua conta PJ. E já, tipo assim, já desde quando você é MEI mesmo, assim, não interessa. Pega a sua conta PJ, entenda que se entra 5 mil, você precisa ter um salário sobre isso. Pegando o exemplo do MEI, né? Você precisa ter um salário sobre isso, o restante precisa ficar para sua empresa. Para você comprar um computador melhor, para você comprar um microfone. Porque social media precisa usar muito microfone para gravação externa. Você precisa comprar, sei lá, um fone se você vai editar um Reels pelo computador, para que você escute o áudio. Então, as você ferramentas, precisa... fazer com o cartão da empresa. Exatamente, ferramenta tipo ChatGPT, Gemini, as IAs aí. Nosso Canva. O Canvinha da coisa, até mesmo assim o Photoshop, por exemplo. Sim. Para você ter tudo isso separado. Para que você não se lasque. E quando você subir para um ME, para outra coisa, você não ficar pagando 10 mil reais de... Senão, como que é o nome? O japonês da Federal bate na sua porta. Mas como que é o nome? É data inativa? É alguma coisa inativa? Quando a pessoa... Retroativo? É o retroativo, mas tem um nome específico. Que é quando a pessoa nunca pagou. Comigo, a pessoa nunca pagou dados, nunca pagou nada e, tipo, nunca declarou. E aí, quando passa pra EMEI, tem que pagar uma. Desde que eu era MEI, eu tinha uma contadora, porque eu odeio esta parte. Nem emitir nota fiscal. Eu fui tentar pra ele quando eu falei, você emite nota fiscal pra mim? Emite. Mano, uma coisa que eu escutei você sabe o Vinícius Gambetta, né?
Uma coisa que ele falou, e foi, eu lembro que foi a mesma sensação que eu tive. Ele falou num podcast dele, quando ele tinha um podcast dele. Quando a primeira vez que alguém ele falou, você emite nota fiscal? Eu perguntei, que porcaria é essa de emitir nota fiscal? Sério, você nem... Como que ele emite nota fiscal? Não fazia ideia. Lá. Eu nem sei ideia. como que faz pra entrar lá, pra ser sincera. A minha contadora que faz tudo. Não fazia ideia de como emitir nota hoje, fiscal. não, e aí eu fui sei. entender que você sendo empresa precisa emitir, porque as outras empresas precisam declarar. E aí, sai dinheiro de um lugar, tem que ir pra onde? Foi assim. Então por isso que a gente já passa isso aqui no podcast dos nossos produtos, mentoria, entre outras coisas. Mas eu acredito que seja isso. Boa. 5 dias. Deu 5? Acho que deu 5, né? Porra, um monte aí. Gente, por favor, né? Deu 5 de que é boa aí. Então, acho gente, nossa, foi muito legal. Gostou? Muito. Eu senti muita vontade. Que bom. Gosto assim, quando a pessoa se sente em casa. Exatamente. Eu acho que quero primeiro agradecer você pelo convite de estar aqui conversando. Por toda a parceria que a gente tem, que nem eu falei, desde 2023 a gente se conhece, a gente fofoca, a gente fala sobre criação de conteúdo do A ao Z, mas a melhor parte é a fofoca. No direct do LinkedIn. Ou do LinkedIn do WhatsApp, que é a melhor parte. Ou é o Marcos lá, eu aqui. E quero também desejar boa sorte na nova fase dos Talks. Que obrigada, agora você tem mais um filho pra gerir. Mais um filhinho, já tem pouca coisa, né? Já tem mais um filho pra gerir. Tenho certeza que vai ser sucesso. Tenho certeza que todas as pessoas que vierem aqui, elas vão vir porque elas conhecem você e gostam de você, assim como a gente gosta. Eu falo a gente porque o Bruno tava aqui, tá, gente? Sim. O Bruno que já foi interessado aqui também. Então, obrigado pelo convite e todo o sucesso do mundo nessa jornada nova. Obrigado, Má. Muito feliz de que deu certo, de você vir gravar. Casou. Tem horário? Tem. Então, bora. E, gente, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do Marcos, tá aqui na descrição todos os canais, o podcast, o Instagram, LinkedIn. Vou colocar o YouTube também. Beleza. Podem mandar mensagem lá pra ele que ele responde. Responde todo mundo, gente. Super solícito. Eu até falo no final dos vídeos de cortar, porque quem é mais velho de canal sabe que eu respondo todo mundo, até no YouTube. Então, exatamente. Pode mandar comentário que eu respondo. Manda lá e já se inscreve aí no canal. Não deixa o seu like se quiser comentar aí no vídeo. Depois eu passo pro Marcos também se tiver alguma pergunta. E obrigado por você estar aqui nesse episódio, assistindo até o final. E eu espero vocês no próximo episódio. Tchauzinho, gente.